Nesse vídeo, então, a gente continua com o nosso tópico do vídeo anterior, né? Que a gente começou a falar sobre tipos de variáveis ou tipos de dados, e a gente falou que tem as variáveis qualitativas e as quantitativas. E dentre as quantitativas, a gente mencionou que existem as variáveis quantitativas discretas e as quantitativas contínuas. Então a gente entra aqui nos nossos exemplos de variáveis quantitativas discretas. Então, vamos lá, né? Primeira coluna aqui a gente tem a variável e na segunda coluna a gente tem os possíveis valores dessa variável. Nosso primeiro exemplo aqui, né? O número de lâmpadas defeituosas em um lote de 100 lâmpadas, né? Numas aulas atrás aí a gente mencionou um caso de uma fábrica de lâmpadas, né? Então a gente pode puxar, aproveitar esse exemplo e puxar para cá, e continuar falando desse tópico, né? Desse exemplo. Então, bem, em um lote de 100 lâmpadas, e aí a gente vai contar quantas lâmpadas defeituosas tem nesse lote. O menor valor possível é o zero, né? O caso de que das 100 lâmpadas, nenhuma é defeituosa, todas estão funcionando. O segundo caso, o segundo valor seria um, né? Então, das 100 lâmpadas, apenas uma lâmpada é defeituosa. E assim vai, né? Você pode ter duas lâmpadas defeituosas dentro do lote de 100, piriri parará, né? Até o caso extremo em que todas as 100 lâmpadas estariam com um defeito, né? Todas as 100, o lote inteiro é defeituoso, né? Seguindo aqui o segundo exemplo, quantidade de pessoas em uma turma de 30 com sangue do tipo A positivo, né? Então, bem, você tem uma turma, uma classe com 30 alunos e você vai contar quantas pessoas nessa turma têm sangue do tipo A positivo. Mais uma vez, o menor valor possível é o zero, né? O caso em que nenhum aluno tem o sangue do tipo A positivo. Seguindo, o segundo menor valor é o um, né? O caso em que apenas uma pessoa tem o sangue do tipo A positivo. E assim vai, até o último caso, né? O mais extremo, que seria o caso em que todas as 30 pessoas têm sangue do tipo A positivo. Nosso terceiro exemplo aqui, quantidade de gols marcados em um jogo de futebol. Bem, o menor valor, obviamente, seria o zero, né? O caso que o jogo não teve nenhum gol. E, assim, não tem limite, né? Teoricamente, não tem limite, né? Você pode ter uma quantidade qualquer de gols dentro de uma partida de futebol. Então, você pode ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 20, 30 gols. Na prática, esse tipo de coisa não acontece, né? Dificilmente você vai ter uma partida de futebol com 40, 50 gols, mas assim, teoricamente é possível, né? Então, a gente coloca aqui 0, 1, 2, 3, seguido por esses três pontinhos aqui para indicar que os valores não têm teto, né? Não existe um limite superior para os possíveis valores que essa variável pode assumir. Seguindo para o nosso próximo exemplo, seria a quantidade de 6, né, obtidos em 50 lances de dado. Então você pega um dado, lança o dado uma vez e observa o valor que ficou ali no topo, né? E aí você vai anotando, né? E você lança o dado 50 vezes e cada vez você anota o valor que apareceu no topo. E aí você, no final das contas, você conta quantos desses 6 você teve, né? Quantos lances resultaram no valor de 6. Então é possível que você lance o dado 50 vezes e não obtenha nenhum 6, né? Apesar de ser uma probabilidade bem baixa desse tipo de coisa acontecer, ainda assim é possível, né? Você pode lançar o dado 50 vezes, 100 vezes e você não obtém nenhum 6, né? Seguido então pelo caso de você lança 50 vezes e obtém só um 6, né? Então, lançou o dado 50 vezes, olhou o número ali no topo e de todas essas 50 vezes,
o 6 apareceu só uma vez. E assim vai, né? Então, como a gente fez 50 lances aqui do dado, então no máximo, né? No máximo a gente vai ter 50 lances em que a gente obteve o número 6 no topo, né? Ou seja, seria o caso em que você lança o dado 50 vezes e todas as 50 vezes vem o número 6 ali no topo. Próximo exemplo. Número de inscritos em um concurso público. Um exemplo assim para ficar nessa temática de concurso, né? Então, o primeiro valor possível seria o caso de nenhuma pessoa inscrita no concurso, né? O concurso com 0 inscritos é muito difícil, né? Assim, meio que não faz sentido você ter um concurso com 0 inscritos. Porém, teoricamente é possível, né, que isso aconteça, apesar de que assim, não vai acontecer, mas teoricamente é possível, então a gente tem que anotar o zero como um valor possível dessa variável, né? Então, 0, 1, 2, 3, né? E mais uma vez, né, assim como no exemplo da quantidade de gols marcados, que não tem limite superior, né, não tem teto, o número de inscritos em um concurso público também não tem limite superior, também não tem teto, né? Então você pode ter um concurso com 10 mil inscritos, você pode ter o concurso com 100 mil inscritos, com 1 milhão de inscritos, com 3 milhões, 5 milhões, 10 milhões. Em tese, não teria um teto, né? Não teria um limite. Acho que o limite seria. Tá, até que teoricamente teria um limite, né? Que no caso seria a quantidade de pessoas no Brasil que podem prestar um concurso público legalmente. Mas, enfim, de forma abstrata, não existe um teto, né? Por fim, o nosso último exemplo aqui, variação mensal na quantidade de funcionários, né, de uma empresa ou de uma organização qualquer, né? Então, suponha que janeiro, né, começo de ano, a empresa tem planos de crescimento, vai crescer, vai aumentar as atividades, então ela contrata várias pessoas, né, várias pessoas novas. Então, a quantidade de funcionários tem um balanço positivo, né, no caso pode ser, digamos, 10, 15 pessoas, né? No caso contrário, né, uma situação de fragilidade da empresa ou de uma queda na economia, qualquer situação desse tipo. Então você tem uma queda na quantidade de funcionários, né? Então, ou seja, em vez do total de funcionários aumentar, o que seria um número positivo, né? A quantidade diminui, o que representa então um valor negativo dessa variável, né? Então, se a variação mensal de funcionários é menos 10, quer dizer que a empresa demitiu 10 pessoas, ou 10 pessoas saíram dessa empresa, né? E assim por diante, né? Então, assim, também é uma variável que, de maneira genérica, você não tem o menor valor possível, né? Você pode ter menos 10, menos 15, menos 20, enfim, o número de funcionários, né? Pode ser, tipo, a empresa tem 100 funcionários, todos os 100 se demitem, então o valor dessa variável seria menos 100, né? Então, mas enfim, de forma genérica aqui, que a gente está falando, esse é um tipo de variável que não tem piso, assim por falar, não tem o menor valor possível e também não tem teto, né? Não tem limite superior. E aqui, para finalizar esse slide, eu coloquei duas observações. Deixa eu só puxar aqui. Puxa. Oh, peraí. Pronto. Bem, primeira observação aqui, né? Repara que as variáveis discretas costumam surgir a partir de contagens, né? E justamente por isso costumam assumir valores maiores do que zero, né? Ou seja,
Repara que em todos esses exemplos aqui, invariavelmente a gente está fazendo uma contagem, né? A gente está vendo quantas pessoas têm tal coisa, quantos gols, quantos seis, quantas lâmpadas defeituosas, né? Ou seja, quantos inscritos. Ou seja, a gente está fazendo uma contagem, né? A gente está contando quantos casos são registrados, né? Segunda observação aqui, no entanto, é possível que variáveis discretas assumam valores negativos, né, se elas representam alguma forma de diferença ou mudança, como é o caso da variação mensal na quantidade de funcionários. Bem, eu coloquei essa observação aqui porque, de forma geral, na literatura, nos livros textos aí, eles não costumam inserir variáveis que apresentam valores negativos, como sendo exemplos de variáveis discretas. Mas ainda assim é teoricamente possível, né? Então, justamente por isso eu quis fazer essa inserção aqui. Tá bom? É, Bem, nesse vídeo a gente fica por aqui. No próximo a gente entra nos exemplos de variáveis quantitativas contínuas.